Ó, vamos seguir falando aqui de times brasileiros que se deram mal. E quem se deu muito mal ontem foi o Cruzeiro, hein? O cabuloso, hein? Que isso, 2-1 pro Muxucruna. Ontem estava vendo o jogo, minha mãe mandou mensagem: que time é esse, Muxucruna? Que o Cruzeiro tá perdendo, minha mãe é atleticana, então ela estava muito feliz, tá? Mas aí 2-1 então pro Muxucruna, um time que jogou mal demais, deu espaços. O que aconteceu, hein, PVC? E o Cássio ficou pistola, a gente já vai ver aí o que o Cássio disse, mas as coisas não estão fáceis lá no lado da Toca da Raposa, PVC. A turbulência está pegando, a crise está instalada e Pedro Lourenço já saiu falando aí um monte. Como é que está a situação por lá? Ambato. Sabe que tem uma coisa que eu gosto de aprender com esses nomes de clubes que você não sabe. O Muxucruna tem 22 anos de vida. Ontem eu vi uma observação do Leandro Quesada que é muito boa. O Muxucruna é mais jovem do que o Gabigol e do que o Dudu. Ele tem menos tempo de vida do que o Gabigol e do que o Dudu. E fica em Ambato, que é bem à margem do rio Ambato, no Equador, no centro do Equador. Eu acho que assim, o Cruzeiro era o time da esperança, ainda é o time da esperança, mas não está andando. E um pouco do que não está andando pela maneira como está se conseguindo construir um relacionamento de profissionalismo interno, que não tem culpa do Alexandre Matos, ou do Pedro Lourenço, ou do Leonardo Jardim. O fato é que o Leonardo Jardim, em 6 jogos, só ganhou um. Só ganhou do Mirassol. E num jogo que o Cássio pegou pênalti. Eu entendo que o Pedro Lourenço precisa fazer um curso intensivo de como ser presidente de clube. Que o Menin, de certa maneira, já passou por ele. E porque essa relação de você ser... E o Leonardo Jardim instigou isso um pouco. Eu não sou dono da verdade, estou falando uma coisa que é minha ideia do que pode evoluir na maneira como você administra o clube. Porque entrar no vestiário é uma arte. Entrar no vestiário e conseguir comprometer jogadores passa muito pela maneira como você se comunica com os jogadores. E o jogador é um artista. E ele precisa saber é preciso saber se comunicar com ele dentro da arte que ele é capaz de produzir e com o compromisso que ele é capaz de ter. E não é muito fácil fazer isso. Não é muito fácil aprender isso. Quando você começa a dar broncas públicas, você vai descompromissando o jogador em relação aos chefes diretos dele. Então, quando você discute publicamente o que o técnico está fazendo, você está dizendo para o jogador que o chefe direto dele não é bom. O jogador não vai discutir se o cara que contratou, que é o dono, contratou certo ou errado. O jogador vai discutir no vestiário que o chefe direto dele está errando. Ou quando o Pedro Lourenço, por exemplo, discute que contratamos errado, ele está dizendo para o elenco que o elenco não é bom e ele está dizendo que o chefe do chefe dele não é bom na função dele. Ou seja, você não consegue criar um compromisso no vestiário. Isso que eu estou dizendo não é ciência exata, mas é o risco que você corre. Por isso que o Juvenal Juvencio dizia sobre conversar com jogadores: se você prometeu Coca-Cola, não dê Guaraná. Você precisa comprometer o jogador. E, ao mesmo tempo, a gente tem uma relação hoje com as SAFs que não é a relação ainda mais saudável. Quando o Leonardo Jardim vira e diz ele tem todo o direito de dizer o que quiser porque ele é o dono, sim, ele é o dono, mas ele é o dono de um bem público. Porque por mais que o Cruzeiro seja o clube do Pedro Lourenço, ou que o Atlético seja o clube dos Menin, ou que o Botafogo seja o clube do John Textor, ele não é do Pedro Lourenço, ou do John Textor, ou da 777, ou do Rubens Menin. O Cruzeiro é um clube que tem 100 anos de história. Então, o compromisso, ele tem que ser com esta comunidade, com esta nação, com esta família. Use a palavra que você quiser. Porque não é exclusivamente como eu não vou limpar a sala da minha casa
por uma semana porque a casa é minha. Não é bem assim. A relação não é igual. Essa relação que o Cruzeiro conseguiu traçar nesses primeiros 4 meses do ano precisa ser corrigida. E quem vai saber corrigir e onde corrigir é o Pedro Lourenço, é o Alexandre Matos, é o Leonardo Jardim. Mas não pode ser do jeito que você está consolidando, porque o time da esperança está virando o da desesperança. E quando ele dá uma declaração dessa, ele tira a credibilidade das pessoas que trabalham perante os jogadores. Como é que os jogadores vão respeitar essas autoridades se o presidente, o dono, chega e desmoraliza todo mundo, né? Ele deu declarações públicas dizendo que o time contratou errado, que o Cruzeiro errou nas contratações. Isso também pega no elenco porque diz sobre eles, né? Se contratou errado, contratou quem? Eu, que cheguei agora? É isso. Também tem esse reflexo no jogador. E é claro que isso acaba reverberando no ambiente. Como que você vê todo esse cenário, Hernan? E que é muito delicado você lidar com as pessoas ali dentro e você desmoralizando o diretor de futebol, o técnico, isso respinga no elenco também. Não, respinga e assim, os próprios jogadores do Cruzeiro, por mais que eles, né, tenham chegado agora com pompa, com tudo mais, eu me lembro no primeiro jogo do Campeonato Brasileiro, eu fiz uma pergunta para o Dudu, algo no sentido assim, sabendo que o torcedor do Cruzeiro estava olhando para o Cruzeiro com uma desconfiança, final do ano passado, com algumas mudanças no time, com a chegada das grandes contratações e uma frustração no estadual. O Dudu, assim, prontamente respondeu, não, o torcedor não tá desconfiado não, está apoiando. Então, assim, muitas vezes o próprio jogador, ele estava tentando ver o lado positivo da coisa. Você vê o tom da entrevista do Cássio ontem, já é um olhar um pouco mais preocupado, já olhando o copo meio vazio. Então, isso fica muito evidente e aí entra num caminho mais perigoso de você não conseguir voltar, de você não conseguir remar, da coisa começar a ficar pesada, do ambiente começar a ficar pesado. O ambiente, eu digo o ambiente de trabalho mesmo, de você não conseguir desenvolver o seu trabalho no dia a dia. E o ambiente do Cruzeiro foi todo ele montado para ser um ambiente ali, ó, agora tem jogador, agora tem a referência, agora tem um jogador que tem personalidade, esse aqui tem história no clube, está voltando agora. Então, tudo isso acaba ficando que cada um olha para o lado e fala assim, opa, eu vou defender só o meu aqui, eu vou defender só o meu aqui. E aí o coletivo acaba ficando em segundo plano. Então, o Cruzeiro hoje passa mais ou menos por esse processo de que, não, vai dar tudo certo, chegamos aqui, vamos resolver. Agora o discurso começa a ser um pouco diferente. O Cássio está parecendo o cara da CBF que está tirando a bolinha do sorteio do Abel, né? Tá tirando o sorriso dos outros. O bode expiatório? Não, o Cássio estava no Corinthians do ano passado, ele saiu do Corinthians e o Corinthians começou a ganhar. Ele chegou no Cruzeiro, o Cruzeiro parece o Corinthians do ano passado. Vamos ver o que o Cássio falou. A gente tem uma arte aí com a declaração do Cássio, em que ele sai ali, deixa o campo bem irritado, né, bem incomodado mesmo, e ele fala: uma sequência de erros infantis de posicionamento, de comunicação, contexto geral. É só pegar os gols. Eu não me eximo de tomar gols que eu poderia ter defendido. Olha o gol, o cara estava sozinho no meio da área. Olha o posicionamento, cansa também. Só o Cássio, só o Cássio, só o Cássio. Então, ele está se protegendo ali, ó. Tudo não é culpa do Cássio. Que é isso que o Hernan está falando, né? De cada um começar a olhar para si e de, olha, esse barco aqui está meio complicado, eu vou tentar me salvar. E me parece que é esse o lance do que o Cássio está fazendo nesse momento. E você vê o Cássio, no primeiro jogo do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro só venceu por causa do Cássio. E aí teve erro individual do Wallace, que não está bem, né? O Cruzeiro foi bem no primeiro tempo, marcou lá em cima, e no segundo tempo o time deu uma estacionada. Então, assim, o Cássio ajudou a garantir um resultado de vitória, beleza. Só que o dedo é apontado quando você tem uma derrota. Pô, o Cássio não está pegando nada. São bolas defensáveis que o Cássio está deixando passar. Então, isso vai meio que minando a paciência do jogador, vai vendo que, poxa, vai sendo um Corinthians 2.0 para o Cássio, né? Tudo isso. É culpa minha, tudo é culpa minha. Olha aqui, que dia é hoje? Hoje é dia 10. Nossa, 10. 24 de abril do ano passado.
Daqui a 2 semanas eu vou fazer um ano. Olha a frase do Cássio 1 ano atrás. Não é questão de faltar confiança. Eu tomei um gol que era defensável. Depois eu fiz um monte de defesas. Tudo bem, eu entendo. Quando começou o ano, eu sabia que seria assim. A conta iria sempre sobrar para mim. Se eu tomo o gol de pênalti hoje, a falha é minha. Estou indo até em psicólogo, psiquiatra. Está difícil, difícil. Tenho apanhado que nem um cachorro. Cara, de outra maneira, é a mesma declaração. E essa declaração repercutiu demais ano passado. É a mesma declaração um ano depois. Fez ele sair do clube. Exatamente. Então, ele tem Porque razão. a partir dali ele é afastado com esse argumento da saúde mental, né? Ele é afastado assim, ele é tirado a titularidade dele. Aí entra o Carlos Miguel, que também fica poucos jogos, vai embora e aí depois entra o... Ele tem razão. Ele tem razão. Como o Cássio é uma referência, ele era uma referência no Corinthians, e ele contratado passa a ser uma referência no Cruzeiro, ele está certo, os olhares vão para ele. É verdade. Só que, primeiro que ele não precisa disso. Ele não precisa mais disso. Segundo que, se você está achando que toda a responsabilidade está jogando em cima de você, tem que resolver isso. Dentro de você mesmo e dentro do ambiente em que você está envolvido. Não pode ter, um ano depois, a mesma declaração, com palavras um pouco diferentes. Mas realmente, muito parecido. E se a gente olhar para as outras estrelas desse time? Agora tudo está caindo muito sobre o Cássio, recaindo sobre ele, todas as derrotas e esse momento difícil do Cruzeiro. Mas tem um Gabigol, tem um Dudu também. Como é que a gente pode olhar a responsabilidade desses atletas, em que pese toda essa falta de profissionalismo da diretoria, do presidente, o trabalho do técnico que ainda não andou? Como que a gente pode olhar individualmente esses jogadores que chegaram com a peso de ouro, assim, badalados? Montar time não é da satisfação pública. Por isso que eu gosto das 2 frases que a gente já citou aqui no começo do ano. Uma do Fernando Carvalho, presidente do Internacional, que em 2003... 3 anos antes de ser campeão do mundo pelo Inter, dizia: aeroporto não é lugar para ir buscar jogador, é lugar para ir buscar time campeão. E a do Boto, que é: a torcida tem que estar feliz em dezembro, não em janeiro. E é a pura verdade. Quando você contrata Dudu, Gabigol, Cássio, eu repito, para mim esse time ainda não é um fracasso, ele pode ser um fracasso. Mas ele é o time da esperança de uma torcida que viu seu time perto de desaparecer. Esse elenco que foi montado, ele é o elenco da esperança. Ele precisa ser o time do sucesso. E isso não se faz contratando o jogador. Você faz estruturando o ambiente, estruturando forma de trabalhar. E aí, Hernan, como é que estão esses jogadores, né? Ficam meio... Tem a responsabilidade deles, mas diante de um todo que não funciona, também fica complicado. E você tem jogadores que têm altíssimos salários, né? Você tem um Gabigol que tem um salário gigantesco, o Dudu que tem um salário gigantesco. E assim, querendo ou não, por mais que sejam caras experientes, caras que já passaram por várias situações assim, fica um incômodo, né? Precisa reagir. Mas é aquilo. Muito mais nesse momento o sinal de alerta é ligado por causa do ambiente que pode se tornar, e você tem um início só de temporada. A gente tá em abril ainda, né? A gente tem um ano inteiro, a gente tem competições aí que o Cruzeiro vai disputar. E o Cruzeiro tem todo esse tempo para poder reverter isso. Tem elenco? Tem elenco. Tem técnico? Me parece ter um muito bom técnico. Mas precisa organizar as ideias e precisa organizar a casa. E algo precisa ser feito. Isso é fundamental. Vamos ver como é que está o grupo do Cruzeiro na Sul-Americana, que aí começa a ficar complicado, hein? Temos aí, vai aparecer na tela já para vocês. O Mushukruna é o líder, quem diria, hein, do grupo E, com 6 pontos. O time tinha um bato. Pois é, o Mushukruna que venceu o Cruzeiro e na estreia tinha vencido o Palestino. Então,
está com 6 pontos, o Palestino tem 3 pontos, União Santa Fé 3. E o Cruzeiro em situação bem complicada aí com 0, está zerado na tabela. Lembrando que só passa direto para a próxima fase um deles. É muito difícil imaginar uma classificação do Cruzeiro. Pois é. Assim, de tomar... Com sorte um playoff, né? Pegar um playoff. Não, se você ganhar os 12 pontos que faltam, você pode até classificar, mas assim, aí é enroscado mesmo. A gente está aprendendo sobre o Muxucruna. Acho que a maior parte da América do Sul está aprendendo sobre o Muxucruna. Adorei saber onde fica Ambato, a beira do rio Ambato. Mas a gente não sabe que era Muxucruna, é o líder do grupo. Vamos ver os outros jogos de hoje, porque hoje tem muita gente em campo, hein? Tem o Galo em campo, tem o Fluminense, tem o Grêmio também. 7 da noite, o São Paulo, a gente vai falar já. Pela Sul-Americana, 7 da noite tem Defensa e Justiça contra o Vitória, que empatou na primeira rodada contra a Universidade Quito, grupo B. 9h30 da noite tem o Galo contra o Deportes Iquique, o Galo empatou na estreia contra o Cienciano no grupo H. 9h30, Fluminense e San José, que venceu o Once Caldas, estreia no grupo F. 9h30 também o Guarani do Paraguai contra o Nacional Potosí. E às 11 da noite, Universidade Católica do Equador contra Cerro Largo.